Bem-vindos ao Além do Normal, eu sou a Kim Siqueira, me siga nas outras redes sociais, não esqueça de deixar o like para ajudar no engajamento, que é muito importante. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Sem mais, vambora pro caso. O Gran Circo norte-americano chegou em Niterói no mês de dezembro de 1961. A estrutura do circo foi montada na Praça dos Expedicionários. O circo era belíssimo. A lona era brilhante com aproximadamente 17 metros de altura. O circo comportava uma plateia de cerca de 3.000 pessoas e possuía mais de 150 animais e mais de 60 artistas circenses de vários países. O material da lona do circo era de nylon, e para deixar a lona brilhosa, o dono do circo, Danilo Stevanovic, a revestia com parafina. Para quem não sabe, nylon e parafina são altamente inflamáveis. Guardem essa informação. O circo também contava com a mão de obra local para realizar a montagem de toda a estrutura. Esses trabalhadores informais não tinham nenhum vínculo empregatício com o circo e eram mal remunerados. Um desses trabalhadores, conhecido como Dequinha, possuía transtornos mentais e arrumava confusão com todos os funcionários do circo. Dizem que Dequinha tinha o hábito de cometer furtos e gostava de assumir coisas nas quais ele não havia feito, como por exemplo se engrandecer de ter agredido alguém ou algo do tipo. Um dos responsáveis decidiu demitir Dequinha antes da estreia do circo. Dizem que Dequinha ficou irado com a demissão. Agora vamos pular para a data de estreia do circo na cidade. No dia 15 de dezembro de 1961, Danilo Stevanovic decidiu fazer um desfile pelas ruas de Niterói para anunciar a chegada do circo na cidade. Os anúncios diziam que era o maior e mais completo circo da América Latina, o que atraiu centenas de pessoas ao local. Nos primeiros dias, os ingressos se esgotaram rapidamente. Mais de 70% do público do Gran Circo eram crianças e adolescentes. O circo estava sendo um sucesso na cidade, até que no fatídico dia 17 de dezembro de 1961, às 15h45, faltando apenas 20 minutos para encerrar o espetáculo, que tinha cerca de 3.000 pessoas na plateia, uma trapezista chamada Nena, que era irmã do dono do circo, notou um incêndio no alto da lona. Assustada, ela começou a gritar fogo, mas já era tarde demais. O incêndio se alastrou tão rápido que toda a lona do circo foi destruída em apenas 10 minutos. Nos primeiros minutos, o pânico foi tão grande que todos tentavam sair ao mesmo tempo. Pais perdiam seus filhos, filhos se perdiam dos pais, pessoas eram pisoteadas. Foi o verdadeiro inferno. A gigantesca lona em chamas se transformou em uma redoma de fogo e acabou desabando em cima de 350 pessoas, que perderam suas vidas imediatamente. Além das pessoas, os animais que já estavam queimados corriam em pânico tentando fugir. Por sorte, um elefante conseguiu fugir e arrebentou parte da lona antes dela desabar, o que ajudou na fuga de várias pessoas. O cenário era assustador, parecia cena de guerra. Pessoas com 90% do corpo queimado, pessoas sem membros, pessoas sendo queimadas vivas. Os bombeiros então chegam ao local, mas não haviam carros suficientes para socorrer centenas e centenas de vítimas. A população então se mobilizou e foram até o local ajudar no resgate. Caminhões, carros e caminhonetes, todo tipo de veículo estava transportando pessoas até o hospital. Não havia tempo para primeiros socorros. As vítimas eram amontoadas dentro dos veículos, uma em cima das outras para serem levadas até o hospital. Os bombeiros também jogavam água nos animais para conter as chamas. Por ironia do destino, o Hospital Antônio Pedro, que ficava próximo ao circo, estava fechado por conta de uma greve dos profissionais da saúde. No desespero, os militares arrombaram as portas do hospital para poder socorrer as vítimas. Médicos, enfermeiros e estudantes da área da saúde de diversos lugares se deslocaram até o hospital para ajudar as vítimas. O renomado cirurgião plástico Ivo Pitangui e sua equipe também foram para o hospital para fazer o tratamento das queimaduras. O hospital não possuía recursos para tratar os queimados, como lençóis de plástico, medicamentos, sedativos, pomadas e etc. Então doações começaram a chegar de diversos lugares. Em meio àquele cenário terrível, muitas mães estavam agarradas aos corpos de seus filhos, acreditando que eles estavam apenas dormindo. Muitos pais desesperados procuravam seus filhos em meio às vítimas, na esperança de reconhecê-los.
Dezenas e dezenas de pessoas não resistiram e faleceram no hospital por conta da gravidade das queimaduras. O incêndio no Gran Circo gerou uma comoção internacional. O próprio Vaticano enviou doações. Os Estados Unidos enviaram médicos e também pele ressecada para fazer enxerto nos feridos. Enfim, a mobilização foi geral. Na época, o Papa João XXIII também rezou uma missa em homenagem às vítimas. O presidente da República na época, João Goulart, foi até o hospital visitar as vítimas. O número de vítimas era tão grande que carpinteiros se voluntariaram para construir urnas de madeiras, para que as vítimas pudessem ser enterradas. As agências funerárias não tinham mais caixões disponíveis. Os cemitérios de Niterói ficaram lotados. Então tiveram que construir um cemitério às pressas na cidade vizinha, em São Gonçalo. Os corpos das vítimas eram levados para o estádio de futebol Caio Martins, para serem velados e encaminhados ao cemitério que tivesse cova disponível. O que teria provocado essa tragédia? Lembra do Dequinha, o funcionário com problemas mentais que foi demitido? Ele foi acusado de ser o causador do incêndio e assumiu o crime. Contudo, Dequinha parecia que não tinha muita noção do que havia ocorrido. Ele acreditava que só o circo havia queimado e que ninguém havia morrido. Em 24 de outubro de 1962, a justiça então condenou Dequinha e mais 2 cúmplices chamados Bigode e Pardal a 16 anos de prisão. Dequinha fugiu da prisão em janeiro de 1973, mas foi morto na mesma semana com 13 tiros. Até hoje, ninguém descobriu quem o matou. Entretanto, há uma outra teoria muito válida para esse caso. Bom, acontece que o dono do circo, Danilo Stevanovic, não se preocupava com a parte elétrica. E naquela época, não havia fiscalização para avaliar as estruturas que eram montadas. Inclusive, alguns funcionários do circo já haviam alertado Danilo sobre as instalações elétricas que eram precárias. Danilo sabia bem dos riscos da lona de nylon com parafina. Então, facilmente, um curto-circuito poderia ter sido o causador de todo aquele incêndio. Até mesmo porque Danilo Stevanovic já havia perdido 2 circos da mesma forma, em 1951 e em 1952, ambos no Rio de Janeiro. Ou seja, muito provável que o tal Dequinha tenha servido apenas como um bode expiatório. Já ouviu falar do profeta Gentileza? José da Trino disse ter recebido um chamado divino. Então, alguns dias depois da tragédia, ele pegou seu caminhão e foi até o local para limpar tudo, transformando aquele cenário horrível em um grande jardim em memória às vítimas. Ele largou sua vida e passou a morar na Praça dos Expedicionários. Ele também usava vestes brancas, virou um símbolo em Niterói. O profeta Gentileza pintou a famosa frase "Gentileza gera gentileza" pelos viadutos da cidade do Rio de Janeiro e Niterói. O profeta Gentileza faleceu em 1996, aos 79 anos. A tragédia do Gran Circo norte-americano vitimou mais de 500 pessoas. Desse total, mais de 70% eram crianças. Aproximadamente 800 pessoas ficaram feridas. Graças à ajuda do cirurgião plástico Ivo Pitangui, muitas vítimas tiveram parte de seus corpos reconstruídos com enxertos de pele. O terreno, que em 1961 foi palco da tragédia do Gran Circo norte-americano, cedeu lugar 7 anos depois à Policlínica Militar de Niterói. Bom, se você lembra dessa tragédia ou conhece alguém que foi testemunha desse terrível incêndio, deixa aí para mim nos comentários o seu relato. Aproveite para assistir os vídeos que estão aparecendo nos cards. Eu vou ficando por aqui, obrigada por assistir e até a próxima.